Bom dia, pessoal! Acorda para arrasar! Hoje é nossa aula de correção dos exercícios de filosofia. Olha só a mensagem que eu deixei para você. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Essa é uma fala do Mário Cortella, maravilhoso Cortella, né? Mas antes de a gente começar a nossa aula, vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos, vou fazer uma oração para nós. Santo Eterno Deus, graças te damos, Pai querido, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui, fazendo mais uma correção. Abençoe esses alunos, abençoe seus familiares, os seus amigos, proteja-os de todo o mal. É isso que eu te peço e te suplico, não porque haja mérito algum em nós, esteja conosco também, é o que eu te peço por Jesus, amém. Vamos lá, vamos para o próximo slide. Pegue sua apostila, já está aí na mesa, está no sofá, sentadinho na cama, pega sua apostila. A correção é muito importante para o seu aprendizado. Então vamos lá. Muito bem, vamos então aí, a primeira página, página 16, já abriu sua apostila? Então vamos lá. A primeira pergunta, em poucas palavras, defina o secularismo tendo como base o que foi estudado. Então, de acordo com o que foi estudado lá no capítulo, se você der uma lida lá no início, no primeiro subitem, tá lá falando sobre secularismo, mandei um vídeo para vocês também. Com essa visão da apostila, como foi definido o secularismo? Eu coloquei aí para você uma resposta sugestiva, eu não sei o que você escreveu, mas verifique se ela está compatível com a sugestão da Pro. Então, olha lá, de acordo com este texto inicial, né, do nosso capítulo, secularismo é um afastamento da sociedade em relação às crenças religiosas. Deus e a vida espiritual não são levados em consideração no cotidiano social. Tem gente que não se apega à religião, a gente costuma até chamar essas pessoas de ateus, né? Eles não levam em consideração uma vida, uma prática religiosa, valores religiosos, porque não acreditam em Deus. Então, essas pessoas, elas são secularizadas, né? O que é importante para elas não são os valores religiosos, são valores materiais, né? É diferente. Muito bem, então veja o que você fez aí na sua apostila e arrume ou parabéns se você fez certo. Questão número 2. O que caracteriza a sociedade moderna? Qual é a principal característica dessa sociedade moderna atual que nós vivemos? E a cosmovisão. É a visão de como as coisas foram feitas, né? Cosmovisão. Essas pessoas, hoje em dia, né, as pessoas são muito secularizadas. A visão delas é uma visão totalmente racional. Elas acreditam somente no que a ciência prova. Elas não vão acreditar em misticismo, não vão acreditar em milagres. Essas pessoas não vão pender para o lado religioso. Olha lá, elas buscam compreender como verdade somente o que a ciência prova. Então, geralmente essas pessoas vão em busca de interesses temporais e materiais, porque tem que ser palpável, porque tem que ser provado, senão elas não acreditam, né? E a gente sabe que fé é uma coisa que as coisas de Deus são coisas que muitas vezes nós não podemos ver e que nós temos que acreditar simplesmente pela fé, né? Então, a cosmovisão dessas pessoas são diferentes, é uma cosmovisão racional. Enquanto a nossa cosmovisão, ela é muitas vezes religiosa, cristocêntrica, pelo menos é a minha, né? E aí, vamos para o próximo slide. Conceitue pluralismo em suas palavras. Pluralismo é o reconhecimento da diversidade e da variedade na sociedade e tendo por base o pluralismo intelectual. Nós temos uma visão muito diversificada de todas as coisas hoje, né?
Isso é um conceito de pluralismo que é muito fácil de entender, né? Questão 4. Analise o conceito de desconstrução de Jacques Derrida. Para o Derrida, a nossa filosofia ocidental, ela se formou, ela se estruturou com conceitos racionais, centralizadores, mas com aspectos de oposição. Para a nossa sociedade é assim, ou é de Deus ou é do diabo, ou é jovem ou é velho, ou é mentira ou é verdade, ou é bom ou é ruim, ou é certo ou é errado. Você vê como são opositoras? Eu já ouvi gente falando assim, aquela pessoa não é da minha igreja não, então ela não vai para o céu. Quer dizer, se é da minha igreja vai para o céu, se não é da minha igreja vai para o inferno. Olha só que loucura, como nós somos radicais, nós somos opositores, né? E o Derrida, ele faz uma observação muito interessante sobre esse posicionamento, sabe? Ele propõe uma desconstrução dessa visão, desse olhar de oposição, né? Ele fala que é preciso buscar novas visões, novas interpretações e quem sabe novas verdades. Não dá para ser assim, ou 8 ou 80, como a nossa sociedade é, né? É isso. E aí, o que você colocou? Dá uma olhadinha. Se precisar, arruma. Veja lá. 5. Se Deus está morto, então tudo é permitido. Olha que frase do Dostoiévski. Agora, usando como referência essa frase, faça uma crítica ao pluralismo moral da sociedade atual. Então, para o Dostoiévski é assim, ó. Se Deus está morto, tudo é permitido. Por que ele está falando isso? Porque quem introduziu moral nos indivíduos foi Deus. Eu já falei isso em sala de aula para vocês. Moral não é algo inato, nós seres humanos. Alguém tem que te ensinar o que é certo, o que é errado, o que é ética, para você escolher se você vai ser moral ou imoral. Nós não nascemos com esses valores, eles precisam ser colocados dentro de nós. Então, numa visão criacionista, Deus colocou isso para Adão e Eva. Agora, se ele está morto, não precisa, tudo é permitido. Acabou a moral. Agora, você já pensou uma sociedade pluralista na questão moral? Você acha que dá para levar esse conceito para moral? Olha lá. Imagine se tudo fosse permitido atualmente pela ideia do Dostoiévski, que Deus não existe. A vida em sociedade seria caótica. Mais caótica, já é caótica, seria pior ainda. E eu questiono, será que existiria humanidade? Porque se tudo é permitido, então pode roubar, pode matar, pode mentir. Já pensou, gente, que loucura? Não funciona, a sociedade ela depende da moral, né? Então vamos lá. 6. Como desenvolver uma vida moral virtuosa se não existem regras morais absolutas numa sociedade? Imagine você lá, minha mãe falou que não pode mentir. Aí você sai na sociedade e vê pessoas mentindo e aí você fala, poxa vida, mas pode mentir? Aí a pessoa, não tem nada a ver não, pode mentir. Pode mentir? Como ia ficar sua cabeça? Será que com o tempo você não acabaria mentindo porque as pessoas estão validando o que é certo? Que mentir é certo? Será que você se tornaria uma pessoa mentirosa também? Complicado, né? Uma sociedade, se tem uma coisa que uma sociedade não pode fazer, é negociar com princípios morais. São os pilares da nossa sociedade. Quando você relativiza princípios morais, a sociedade cai. Aí ela vai cair no quê? Na corrupção, na mentira, na criminalidade. E ela vai se tornar caótica, é o que nós temos hoje. Né? Muita gente sabe o que é certo, mas faz o errado. Mas aí, a escolha e a consequência é sua. Vamos lá. Leia o texto abaixo e responda ao que se refere. As forças naturais do corpo acham-se todas submetidas às leis mecânicas. E as dos espíritos estão todas submetidas às leis morais. As primeiras são as leis naturais, tá? Seguem a ordem das causas eficientes. As segundas, que são as leis morais, né? Seguem as leis
do espírito vai seguir as leis morais, as leis finais, que são as morais. As primeiras operam sem liberdade, como um relógio, e as segundas são exercidas com liberdade, que numa outra causa livre superior acertou com elas de antemão. Então vamos lá. Qual a diferença entre leis naturais e leis morais segundo o texto de Leibniz? Olha só, leis naturais, elas seguem uma ordem mecânica que não vão mudar. O relógio, ele sempre vai, o ponteiro sempre vai andar no sentido. Isso não vai mudar, mesmo que ele queira, mesmo que você queira. O dia amanhece, né, com o sol, e você sabe que à tarde ele vai se pôr, independente se você quer ou não. Uma criança nasce, cresce, envelhece. Isso é uma lei natural, por mais que você queira, ou a pessoa queira não envelhecer, ela vai envelhecer. Isso é uma lei natural, ela é mecânica, não tem liberdade, vai ser sempre assim, ela não pode ser mudada. Essa lei não vai ser mudada. Agora, já as leis morais, ela depende das nossas escolhas, elas são estabelecidas, mas eu vou seguir essa lei se eu quiser, porque eu tenho liberdade. Você está entendendo a diferença de uma e de outra? Olha a número 8. Em que sentido a lei moral de Deus liberta o ser humano? Deus, ele nos fez moralmente livres, com direito de escolha. Isso se chama livre-arbítrio. Nós podemos fazer nossas escolhas, só que Deus não nos livra da consequência. A consequência, ela é uma lei natural. A escolha é uma lei moral, ela é mecânica, mas a consequência, boa ou ruim, ela vai existir, ela é uma lei natural, tá? Olha a questão 9. Como as regras morais podem ser entendidas como uma demonstração de amor? Você já pensou se Deus não nos desse livre-arbítrio nas questões morais? Nós seríamos robôs programados. Não haveria uma adoração genuína, um amor genuíno. Nós seríamos programados para obedecer, não haveria amor. E até mesmo quando você faz o que é certo com alguém que você ama, isso está gerando uma coisa boa para você e para ela. Isso também é uma prova de amor. E às vezes fazer o certo é muito difícil. Muito difícil. A gente quer fazer o errado, mas a gente faz o que é certo, contraria aquela vontade, porque sabe que vai magoar alguém. Então, cabe a cada um de nós escolher o que fazer e pensar nas consequências. Talvez o que você faça possa magoar alguém, não é? E isso é muito ruim. Por isso que seguir regras morais é um sinal de amor também. Questão número 10. Em sua opinião, que problemas podem ocorrer em uma sociedade pluralista? Bom, se for na questão intelectual, não tem problema. E nós vamos ter uma diversidade de pensamento, diversidade de crenças, divisões de mundo. Agora, não tem como pluralizar princípios éticos e morais. Aí a sociedade se desestrutura. Isso é inegociável, ok? Pluralidade cultural é aceitável? É, mas pluralizar conceitos morais e éticos é impossível. Olha lá a questão 11. Nossa Constituição brasileira, ela assegura a liberdade de consciência, de crença, ela assegura o exercício de culto, dá garantias na forma da lei de proteção aos locais de culto, à sua liturgia. Então, qual é a diferença de liberdade religiosa e concepção pluralista de Deus? O que é liberdade religiosa? A liberdade religiosa, ela me permite pensar, adorar, cultuar, cantar da forma que eu bem entendo, e isso gera uma diversidade, uma variedade de denominações muito grande. Nós temos denominações politeístas, nós temos denominações monoteístas, né? E cada uma vai ter uma concepção de Deus. Só que todas elas vão
não vão negar a existência de um Deus. Olha só, vou usar um exemplo bem radical. Satanismo. Quem é o Deus com letra minúscula no satanismo? Lógico, Satanás, você deve estar pensando, né? Nossa, Satanás, né? Isso mesmo, ele é o Deus dessa religião. Só que mesmo dentro dessa religião, não será negada a existência do nosso Deus com letra maiúscula. Está me entendendo? Não importa o Deus que essa denominação vai eleger, mas ela não vai conseguir negar a existência do Deus que a gente segue, aquele Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você entendeu? 12. Qual é a sua opinião sobre a liberação do sexo na sociedade atual? Imagina essa pergunta na sala de aula. Ia ser um babado. Gente, ia ser uma discussão tremenda. Mas olha só. Essa visão na nossa sociedade atual, qual é? A nossa sociedade atual é permissiva quanto à liberação sexual. É ou não é? Hoje a pessoa está livre para praticar o sexo com a idade que ela achar melhor, né? Acho que a nossa sociedade não tolera o sexo na infância, né? Isso não. Mas ela não criminaliza, né? Pessoas que começam uma vida sexual mais cedo, né? E tá valendo com quem eu vou ter, a hora, com quem, quantas vezes eu vou querer me relacionar sexualmente com alguém. Essa sociedade, ela é liberal em relação a isso. Mas, sabe qual é a questão mais difícil? Eu conheço muita gente que inicia na vida sexual muito cedo e acaba pegando AIDS, acaba pegando outros tipos de doença. E muitas vezes, algumas, já conheço pessoas, e você também deve conhecer, pessoas que engravidaram. Agora, qual é a resposta da sociedade para essas pessoas? Sabe qual é? É a solidão. A solidão para arcar com as consequências dessas escolhas, né? Uma menina que tem que ser mãe muito nova, a sociedade não é muito bacana com ela. Um aidético, ele vai sofrer muito preconceito, a sociedade não é bacana com ela. Então a sociedade, ela age assim, ó, faz o que você quiser. Só que se der alguma coisa errada, o problema é seu. É isso que a sociedade faz. E isso é péssimo, né? Não sei o que você pensa sobre isso, mas é uma questão para se pensar muito importante. Então, vamos lá. Vamos para o próximo slide. Bom, pessoal, eu quero agradecer a vocês por mais uma aula. Muito obrigada. Missão cumprida, hein? Espero que você tenha gostado da nossa aula virtual, das nossas correções. Quero deixar um aviso, fique em casa, lave bem as mãos, ore por muitas pessoas que estão precisando nesse momento muito difícil. E não esqueça que cada dia é uma nova realidade. Prepare-se para o futuro. Ele começou agora, ele é seu futuro e ele é agora, tá? Fica com Deus. Um beijo bem grande da Pro e até a próxima aula.